Vamos ler apenas 2 versículos. Esse período da tarde, irmão, é uma bênção, né? O sol bate, não é? Alguns já desistiram da jornada, né? Estou vendo aqui que alguns já, acho que foram tomar um banho, alguma coisa, mas graças a Deus nós estamos aqui e a gente que, graças a Deus, a igreja em Columbus é uma igreja hoje abençoada, é um bom número de pessoas, mas por muitos anos a gente trabalhou em igrejas muito pequenas, não é? Igrejas com 5, 4 pessoas, 10 pessoas, não é? O culto de ensino que eu vinha dar o culto de ensino na igreja, eram 4 pessoas, 3, não é? Somando já a minha família. Não é? Então, quem vem do Brasil, né, para cá, o pastor estava falando alguma coisa sobre isso de manhã também, aquela escola do Brasil, a gente está acostumado com muita gente, ele se assusta, ele até desanima do ministério, irmão. Vou embora, esse negócio dos Estados Unidos não tem crente não, o povo não vai na igreja e tal. Mas a gente que nasceu no ministério, aqui na missão, a gente já está acostumado, irmão. Então, quando tem 3, 4, eu não estou aqui, às vezes a gente fica assim, meu Deus, tem ninguém e tal. A gente já está acostumado. Não é? Então, para mim, irmão, se tem uma multidão ou se tem 5, não é? Eu já estou que nem Paulo. Posso tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aceitei o pouco, aceitei o muito também, graças a Deus por isso. Então, não há nenhum problema, nenhum incômodo. Graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. Neemias capítulo 11, versículo 1, diz assim, você encontrou aí? Diga amém. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar 1 de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Vamos ler também, irmãos, versículo 23, do mesmo capítulo, capítulo 11, versículo 23, que diz assim, porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. Amém. Eu vou fazer uso das palavras do pastor Eglai ontem à noite. O pastor Salmão me colocou realmente também numa situação difícil, irmão. Capítulo 11 é uma relação de nomes. Foi proposto falar do capítulo 11, e, na verdade, o que eu vou falar do capítulo 11 é apenas o versículo 1 e 2, porque o restante é uma lista de nomes de pessoas que habitaram em Jerusalém, embora existem algumas coisas aqui nestes nomes, nestas pessoas, que podemos extrair, mas realmente o que a gente quer pensar com os irmãos está no versículo 1 e 2. Para facilitar e eu não tomar muito o seu tempo, você tem aí na sua pasta, o pastor Salmão, os irmãos da regional aqui da Nova Inglaterra, fizeram o obséquio de colocar aí na sua pasta o estudo que eu havia mandado para ele. Eu tinha mandado para ele conferir, irmão, não foi para ele pôr dentro da pasta, não é? Para ver se não tinha uma heresia aí, alguma coisa. E aí eu me surpreendi quando cheguei e vi todo o estudo impresso na pasta. Isso facilita muito a minha vida, porque se eu não der tempo de falar alguma coisa, você tem aí à sua disposição e vai ser uma bênção. Agora, o que eu quero chamar a atenção, irmãos, especialmente, o que eu queria me deter talvez um pouco mais, é especialmente na introdução e no princípio aí do nosso estudo, sem delongar muito nos outros pontos. O capítulo 11 de Neemias, ele nos dá uma relação de como aconteceu o estabelecimento, o povoamento da cidade de Jerusalém. Essa cidade, como você bem sabe, era a capital do reino de Judá naquele tempo. Hoje, apesar de Jerusalém ser considerada a capital pelos judeus e por muita gente, mas o mundo secular não a vê assim, não é?
Tel Aviv hoje é a capital, é considerada a capital do Estado de Israel, da nação de Israel. Mas Jerusalém era a capital do país neste tempo de Neemias. Quando o povo volta do cativeiro, reconstroem os muros, reconstroem a cidade, houve agora a necessidade de repovoar. Não é? Havia toda a estrutura física, mas havia um problema porque não havia povo para habitar a estrutura que já havia sido montada. E uma das maneiras, das estratégias que foi usada para povoar a cidade foi, nós lemos aí que eles lançaram sortes. Eu coloquei até uma informação aí que talvez pode lhe ajudar, porque na Bíblia você vai encontrar diversas vezes a expressão lançaram sortes, lançou-se sorte. E o que é lançar sorte, afinal das contas, irmão? Como é que ele fazia isso? Como é que eles descobriam lançando sorte? Será que colocavam um papelzinho lá e alguém, uma criança, como nós fazemos às vezes, né, na igreja, uma criança vai lá, tira um papel e tirou a sorte? Mas algumas pessoas sugerem que o que se fazia naquele tempo é que eles marcavam, está aí, algumas pedras e colocavam estas pedras num vaso ou numa urna, ou até mesmo no colo de alguém, embrulhadas em uma peça de roupa. E aí eles sacudiam e retiravam daquele lugar uma pedra. E eles levavam isso tão a sério, irmãos, que o escritor, em Provérbios 16:33, disse que o que saía daquele resultado era a vontade de Deus. Que aquela sorte que foi lançada, aquela pedra que foi tirada, era de fato a própria vontade de Deus. Eles lançam sortes, e é interessante que aqui é a primeira vez que nós vemos na Bíblia o dízimo de pessoas. Nós vemos o dízimo, a estratégia, o livro não dá detalhes sobre isso, mas o povo reunido, os anciãos, os líderes, chegaram à conclusão que para povoar a cidade era preciso retirar o dízimo das famílias de Judá. Dízimo não financeiro, mas 10% de cada uma das famílias. Não é? Usaram a estratégia do dízimo financeiro para repovoar a cidade de Jerusalém. Em outras palavras, daqui a pouco a gente vai ver isso. O melhor para habitar na cidade de Deus. Porque o dízimo, irmão, é a melhor parte. Quando você dá o dízimo, você está dando a melhor parte, não é verdade? Aquela parte consagrada para o serviço da obra do Senhor nosso Deus. E de maneira simbólica, a Bíblia está mostrando para nós que estava sendo separado para a cidade de Jerusalém o melhor do povo de Deus. Porém, olha o versículo 2 aí. Diz a Bíblia que o povo abençoava também aqueles homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Daqui a pouco a gente vai ver esses dois grupos. Houve o grupo que foi sorteado, mas tinha o grupo também que resolveu ir voluntariamente. Ele não havia sido sorteado, mas ele queria participar da bênção. Bom, esse capítulo 11, irmãos, está aí no seu estudo, ele também nos mostra que as pessoas são mais importantes do que a estrutura. Vamos falar junto isso? Isso é importante, olha aí. As pessoas são mais importantes do que a estrutura. A cidade foi reconstruída, mas cadê o povo, irmão? De que adianta fazer uma igreja bonita se não tem gente para usar a igreja? Não é? De que adianta ter a melhor cadeira do mundo na sua igreja se não tem gente para sentar nessa cadeira? Eles constroem a cidade, reconstroem o muro, reconstroem a cidade, prepara tudo, mas cadê o povo? Não é? Cadê a gente? O que é mais importante, o povo ou as pedras, irmãos? O que é mais importante, a estrutura ou as pessoas nessa estrutura? De vez em quando nós estamos tão acostumados com a estrutura, não é, a mega estrutura, que de vez em quando a gente esquece, irmão, que o que importa é o povo.
E de vez em quando a gente até olha, não é, aquelas igrejas mais pobres na África ou em regiões difíceis. E diz assim, como é que um povo, isso não é igreja, isso negócio aí e tal. É porque nós estamos extremamente preocupados com a estrutura. Você olha em regiões difíceis e você vê muita gente. Você diz assim, mas já tem tanta gente naquela igrejinha lá na África, está lotada, não é verdade? Por que ele não faz isso daqui? Bota um telão, bota isso, porque na nossa cabeça, irmão, igreja é isso. Ah, não, se não tiver um som aqui, não dá para ter culto. Não é? Se não tiver aqui um púlpito assim, aqui, graças a Deus por uma igreja tão bonita como esta. Mas de vez em quando, irmão, a gente começa a achar que igreja de verdade é se tivesse estrutura. Não é verdade? Se tiver estrutura, tem igreja. Mas igreja só existe se tiver gente, irmão. Se tiver povo. Jerusalém não podia ser, na visão de Neemias, um elefante branco. Não é? A gente conhece esse problema lá no Brasil, que tem de elefante branco no Brasil, irmão. Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem em hospitais, escolas, não é? Aquela estrutura toda, mas não tem gente para usar, não tem povo, não é? Não tem pessoas para usarem aquilo que foi feito. As pessoas são mais importantes do que a estrutura física. Mateus capítulo 24, vamos dar uma olhada lá? Olha o problema dos discípulos, irmãos. Capítulo 24 de Mateus. Olha aí o problema da estrutura e da gente, do povo. Versículo 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem o que, irmão? A estrutura do templo. Aqui, Jesus, vem cá. Deixa eu te mostrar, olha aqui. Olha que coluna bonita, não é? Olha que detalhe bonito, olha a arquitetura, não é? Olha a estrutura que foi feita aqui. E Jesus, que não tem nenhum compromisso com estrutura, mas com o povo, ele responde e diz assim, olha aí, vocês estão vendo tudo isso daqui? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Olha a preocupação de Jesus com a estrutura, irmão. O povo tinha terminado toda a estrutura da cidade. Neemias disse assim, mas gente, que adianta ter isso daqui? Nós precisamos da gente, do povo. O Senhor mostrou para nós, irmãos, em Lucas capítulo 19, a sua real preocupação. Dá uma olhada em Lucas 19. Estamos mostrando o exemplo de Jesus. Como os discípulos se enganavam, olhando e admirando a estrutura. Mas olha o que Jesus realmente estava olhando e estava sendo tocado. Capítulo 19 de Lucas. Veja, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. É claro que aqui não é a estrutura, ele vai falar do povo da cidade, da incredulidade do povo da cidade. E ele começa a dizer, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Jesus está olhando para o povo. Em primeiro lugar, irmãos, o que nós precisamos para ter um governo apropriado? Os nossos estudos estão baseados no livro do pastor Ronald Bernier, né? E se você puder sublinhar no título aí, colocar assim, ao invés de apropriado, saudável, vai lhe ajudar muito a entender o que significa liderança, o que Deus espera de nós. Já faz algum tempo, irmãos, que eu tenho pregado algumas ocasiões e falado sobre isso, que Deus espera que nós sejamos pessoas saudáveis, igreja saudável, uma liderança saudável, que tenhamos um governo saudável. E por que o termo saudável? Porque saudável não significa isento de enfermidade, mas significa que eventualmente nós nos enfermamos, mas logo voltamos a ter
saúde. Por exemplo, você pode não ter uma família perfeita, você não vai ter uma família perfeita, não há família perfeita. Não existe igreja perfeita, mas você pode ter uma família saudável. O saudável, irmão, é aquele, todos nós que estamos aqui nesta tarde, nós somos pessoas saudáveis, nós temos saúde. Isso não quer dizer que você não pode sair dessa porta aqui, não é, espirrando, irmão, com uma gripezinha aqui e ali. Ninguém vai chegar para você e dizer assim, rapaz, você está enrolado, você acabou a sua vida, morreu, não é? Já era. Porque você vai dizer assim, não, irmão, eu sou saudável, é só um momento que eu estou passando agora de um pouco de enfermidade, mas logo isso vai passar, isso vai sair. Na liderança, irmão, não é diferente. Nós não somos perfeitos, nós temos eventualmente problemas, falhas aqui e ali, mas o saudável, irmão, é aquele que se encurva, mas não fica encurvado. O saudável é aquele que enfrenta desafios e até falha, mas ele se levanta e permanece de pé para a glória do nome do Senhor Jesus. Lembra do salmista? Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo, eles se encurvam e caem. Nós podemos até nos encurvar, mas nós nos levantamos e continuamos e vamos caminhando de pé. Glória ao nome do Senhor. O que Deus espera, irmãos, é que nós tenhamos uma liderança saudável. E para ter uma liderança saudável, a liderança saudável, o governo saudável, ele está estabelecido sobre 3 pilares. Veja aí. O primeiro pilar é o despertamento espiritual. E aí eu vou pegar carona, não é, nos meus irmãos que já me antecederam, que trataram especialmente do capítulo 8 ao capítulo 10 de Neemias. Toda liderança só terá saúde, irmão, se tiver como base um avivamento genuíno. E hoje em dia a gente tem que usar essa palavra genuíno, irmão, do lado de avivamento. Porque tem muitos lugares, até nomes de igrejas, usando a palavra avivamento. Igreja do avivamento, igreja avivada, não é? Igreja avivalista, igreja do reavivamento. E eu sempre busco colocar ao lado desta palavra a palavra genuíno, verdadeiro. E como é que a gente sabe o que é um avivamento verdadeiro? Olhando para Neemias capítulo 8 até o capítulo 10. Os elementos de um avivamento genuíno, de acordo com o livro de Neemias, incluem 4 coisas, e estão nesta ordem aí, deve estar nesta ordem. Em primeiro lugar, quer saber se o avivamento é genuíno? Se este avivamento é genuíno, é um avivamento que vai despertar um desejo intenso pela leitura e estudo da palavra de Deus. E nós já ouvimos isso aqui de manhã. Se você quer saber se esse avivamento é genuíno, o povo que está envolvido neste avivamento é um povo da palavra. Nós já ouvimos aqui hoje. Este povo está tocado pelo Espírito Santo em ler, investigar, averiguar a respeito da palavra de Deus. Você se lembra do avivamento em Atos dos Apóstolos? Como é que a gente sabe que era um avivamento genuíno, irmãos? Olhe a experiência de Atos dos Apóstolos. Lembra do capítulo 8 de Atos? Lembra do etíope, da rainha Candace? Não era da rainha de Candace, o nome dela era Candace. Lembra da rainha Candace? O etíope, o mordomo mor, o responsável, não é, dentro do reinado dela. Diz a Bíblia que ele estava lendo a palavra. O avivamento estava já acontecendo, porque havia interesse. Ele lia e queria saber o que o profeta estava dizendo. Quando Filipe chega perto, irmão, o Espírito Santo já havia começado o avivamento antes que Filipe chegasse ali. E aqui é muito interessante, irmãos. Avivamento não se começa com um pregador avivalista. Avivamento não se começa com homem, avivamento se começa com o Espírito Santo de Deus. Traz o fulano que ele prega muito, ele é pregador avivalista. Quer dizer então que o ensinador da escola dominical ele não é avivalista, irmão?
A gente tem um dizer no seminário teológico, quando a gente está falando de homilética, né, a arte de pregar, que nas nossas igrejas, irmãos, a gente criou uma espécie de categoria ministerial. E nós dizemos assim, para um congresso, para uma festa, tem que trazer aquele cara lá, porque ele é o cara que abala, não é? As multidões, traz um pregador avivalista. Pregador avivalista, irmão, no conceito popular, é aquele cara que grita muito. Aquele cara que voa no púlpito, não é? Que salta, que faz as pessoas vibrarem. Aí nós dizemos assim, quando vem um fulano, ele prega, ele fala, o povo vibra, salta, pula, não é? E é isso, o avivamento chegou. Aí quando é um camarada assim, que como eu, que fala mais tranquilo, mais suave, que não está dizendo aqui, levanta a mão, levanta, diga para o vizinho, faça isso e tal. Nada contra quem faz, irmão. Como chega alguém mais tranquilo aqui, a gente diz assim, não, esse aí é professor da escola dominical, porque é um lugar lá para ele, né? Ensinar na sala da escola dominical, né? E a gente começa a categorizar. E o negócio vai ficando tão sério, irmãos, tão sério, que a gente começa agora a dizer que esses níveis de categoria a gente chama de unção. Fulano veio, irmão, pregou, gritou e tal, fez aquele barulho, a gente diz assim, esse cara tem uma unção, tem muita unção. Aí vem um irmãozinho, falando mais suave, tranquilo, assim, a pessoa fica meio com sono assim, não é? Falando, não, ele é bom e tal, mas bom é aquele que tem aquela unção e tal. Espera aí, irmão, de onde a gente tirou isso? Onde apareceu isso? Não é verdade? Olha, irmãos, eu aprendi algumas coisas com o nosso pastor, o pastor Joel, que de vez em quando o pastor, nos aniversários do Ministério do Belém, lá na Flórida, eram uns cultos, irmão, culto de sábado. O pastor Davi está aqui, ele é o vice-presidente do Ministério do Belém, ele sabe, não é? O pastor Cássio também convive conosco ali. Tinha aniversário da igreja, irmão, um culto à noite, a igreja estava abarrotada de gente. E eu pensava assim, o pastor tem que colocar um pregador aí para arrebentar, um negócio, festa. Aí o pastor, irmão, chegava, não é? Colocava pastor Antônio Gilberto para pregar num culto de sábado à noite, irmão, a igreja abarrotada de gente, aquela monte de gente. Eu dizia assim, meu Deus, mas como? Colocava o pastor Ezequias Soares, irmão, que são homens de Deus, mas na minha concepção, naquele tempo, era que essa gente era para dar um estudo assim, irmão, assim, num sábado, não é? Durante o dia, dar um estudo assim e tal, mas naquele culto tinha que ser um avivalista, e o pastor vinha e colocava essa gente para pregar, irmão. Vendo e observando isso, o Espírito Santo vai nos ensinando, e nos mostrando, e às vezes esses homens traziam palavras que até hoje eu não me esqueci, irmão. Mensagens que marcaram a nossa vida, a nossa juventude, quando nós vimos naqueles cultos principais, homens falando de maneira sensível, simples, não é? Às vezes com calma, e nós saímos dali edificados. Sabe o que aconteceu, irmão? O povo continuava vindo, porque o avivamento não depende de homem algum para se iniciar, ele depende do Espírito Santo de Deus. Talvez você está lá na congregação, irmão, e você fica assim, mas eu não sou um pregador de domingo à noite, não é? Tem que trazer alguém que arrebente aqui e tal, porque eu sou mais um ensinador. Meu querido irmão, não é? Pregue a palavra, o Espírito Santo vai fazer a obra, vai tocar nos corações, será uma bênção para a glória de Deus. Não desanime não, porque não é meu estilo, não existe isso, irmão. Deixa o Espírito Santo fazer a obra e ele vai operar. Quando você chegar, o avivamento já estará lá, porque o Espírito Santo vem primeiro para a glória de Deus. Há um despertamento intenso pela leitura e o estudo da palavra. Em segundo lugar, o avivamento, irmão, em segundo lugar, vai incluir esse elemento chamado celebração. Nós ouvimos o nosso pastor pregando pela manhã. Está aí a referência, olha, capítulo 8, versículo 9 a 18. Agora, eu escrevi aí, eu quero que você marque isso, guarde isso na mente. As festas começaram depois da palavra e com a palavra. Meu querido irmão, é maravilhoso a gente fazer festa, não é um evento festivo, é glorioso. Mas a festa tem que começar depois da palavra, e a festa tem que ser
com a palavra. Quando você lê o avivamento de Josias, veja depois na sua casa o avivamento de Josias. Eu marquei aqui 2 Crônicas 34, capítulo 34 e o capítulo 35. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles celebraram a Páscoa, mas só celebraram a Páscoa depois que o sacerdote encontrou o livro na casa de Deus. Quando ele encontra o livro, a Bíblia diz que ele traz o livro, o rei começa a ler o livro, começa a sentir as suas misérias, e depois daquele evento vem a celebração, a Páscoa. Agora, na experiência bíblica, irmão, o que acontece quando a festa vem primeiro do que a palavra? É só você olhar a experiência de Êxodo. Antes que a palavra chegasse, o povo estava em festa. Começaram a fazer a festa sem a palavra, antes da palavra. E festa, irmão, que começa antes da palavra, pode olhar que tem bezerro de ouro no meio. Se começou a festa sem palavra, pode olhar que vai ter confusão, que vai ter problema. Você se lembra? Josué e Moisés vêm descendo o monte com a palavra, mas o povo não quis esperar a palavra. Não quis dar o primeiro lugar para a palavra. Josué escuta, parece que está tendo um barulho de festa, o povo está fazendo festa. Mas sem palavra, irmão, é festa de bezerro de ouro. Olha, a palavra, ela ocupa um lugar de centralidade nas nossas vidas. Alguém falou isso aqui hoje, foi o pastor Ronald, na manhã, e eu anotei umas coisas aqui que eu vou mencionar para você. Quando a palavra é o centro, irmãos, existe avivamento. Quando as profecias são o centro, existe meninice, existe confusão. Quando as tradições são o centro, existe farisaísmo. Quando os milagres são o centro, existe fanatismo, o resultado é fanatismo. Dá uma olhada nas igrejas, irmãos, que a ênfase é milagre. Olha o que acontece, irmão. Fanatismo. Nós vimos um exemplo agora há pouco tempo no Brasil. De alguém que foi atacado num culto, sujou a roupa um pouco de sangue. Olha o que aconteceu no outro dia, irmão. A roupa faz milagre agora. Por quê? Quando o milagre é o centro, as pessoas se tornam fanáticas. E o problema do fanático, irmão, é que ele é cego. Qualquer coisa que procede daquele que ele idolatra, serve, mesmo que esteja equivocado, porque ele é um fanático. Quando o centro é a filosofia, os conceitos filosóficos, a filosofia de uma maneira geral, o resultado é incredulidade. Quantas igrejas, irmãos, fizeram das suas filosofias, ou da filosofia, o centro das atenções, e o resultado é um povo incrédulo, que questiona a palavra de Deus. Quando o centro da igreja é a contribuição, o resultado, irmão, é barganha. Quando a igreja só fala de dinheiro, irmão, e o centro é dinheiro, é a contribuição, o resultado é barganha, tudo é negócio. Dá uma olhadinha ao seu redor, as igrejas que você conhece, que fazem da contribuição o seu centro. Mas quando a palavra de Deus é o centro, irmãos, aí há avivamento para a glória de Deus. Em terceiro lugar, existe consagração, confissão de pecados, adoração. E tudo nesta ordem que está aí, irmão. Primeiro vem a consagração. Quando há consagração, então há confissão de pecados. E quando confessamos o pecado, irmãos, nós somos depois então levados a adorarmos a Deus. E um quarto elemento nesta ordem está a aliança. O pastor Jader falou agora há pouco sobre alianças. Sabe o que é interessante nesta aliança que aparece em Neemias capítulo 9? É que esta aliança incluía muitos preceitos relativos à contribuição. Interessante notar que o avivamento genuíno aquece a fidelidade e a generosidade, irmãos, que são princípios chaves na contribuição. Em outras palavras, o senhor está dizendo, pastor, crente avivado, irmão, ele contribui na obra do Senhor.
Crente avivado, ele não tem medo de entregar os seus dízimos, as suas ofertas, que ele traz para a obra do Senhor. Quando você vê, e guarde o que eu estou dizendo, irmão, um crente que repudia a contribuição, que não tolera a contribuição, que é contra a contribuição, eu lhe garanto que é um crente que está morto. Porque um crente avivado, ele contribui. Ele tem prazer em fazer isso, irmão. Porque ele conhece a palavra de Deus. Há pouco tempo eu estava na nossa congregação ali em Columbus, no estado de Ohio, e apareceu uma irmã, ela começou a frequentar a igreja e tal, e ela foi tocada pela palavra de Deus, e um dia ela me procurou e disse, pastor, eu queria pedir um conselho ao senhor e tal. Eu disse, pois não, irmã. Ela disse assim, pastor, eu estava frequentando a igreja americana, mas eu não estava sendo, em inglês, eu tenho dificuldade, não estava sendo bem alimentada, vim aqui, gostei, entendi que Deus me quer nesse lugar, quero fazer parte, mas pastor, eu quero que o senhor me oriente com relação ao dízimo e oferta, a esse aspecto, não é? Porque olha a confusão, né? Eu ajudo um missionário lá e eu pego o meu dízimo, as minhas ofertas e envio para esse missionário, não sei aonde. Porque, pastor, eu ia na igreja americana, eu chegava na igreja americana, a igreja muito rica, muito abastada e tal, então eu não via necessidade de contribuir naquela igreja. Então eu deixei de contribuir lá, porque é uma igreja muito rica e fui contribuir com aqueles que não têm nada. Né? Que não tem nada. Disse assim, irmã, olha, eu me desculpe lhe falar isso, lhe constranger, mas a irmã errou e muito. Porque a contribuição ela não é situacional, irmã. Não é porque a situação está difícil que você contribui. A contribuição é um princípio eterno. Você traz quando há abastância e quando não há também. Você traz a sua contribuição. É assim que nós aprendemos. Você veio da Assembleia de Deus, você nasceu, você sabe disso, irmã. Ela disse, pastor, é que eu não fiquei na dúvida e tal, e a gente ouve tanta coisa. Eu disse, irmã, não é assim não. Contribua na igreja onde você está se alimentando, não é para que a obra de Deus continue. Quer ajudar alguém? Faça isso de maneira extra, mas contribua na sua igreja, aonde você serve ao Senhor. Não faça isso não, irmão. Ela falou, pastor, me desculpe, me perdoe, pastor, eu quero pedir perdão. Eu não sabia que eu estava cometendo um erro. Não é? Depois está perdoado, irmão, mas não peques mais, não é? Não é mais. Tem pessoas assim, irmão. Quando nós desfrutamos avivamento, nós fazemos aliança com Deus e esta aliança inclui a contribuição. Avivamento genuíno, olha aí, não exclui a organização, mas a precede. Avivamento sem organização terminará em confusão interna e externa. Começou um avivamento, agora nós precisamos organizar isso. Não é que você vai engessar o mover do Espírito Santo, mas é preciso organizar para que não se transforme em confusão, em falta de ordem, falta de decência, como aconteceu lá na igreja de Corinto. A organização ela é implantada, irmãos, visando prolongar o avivamento que já começou. Ele vem para ajudar, organizando, para que isso continue e avance para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, uma liderança saudável, um governo saudável, ele está estabelecido sobre avivamento genuíno. Em segundo lugar, um governo saudável, apropriado, é um governo que tem como um pilar, uma base essencial, uma liderança proativa. Capítulo 11, versículo 1 de Neemias, a Bíblia diz que os príncipes, os líderes, já estavam habitando em Jerusalém. Não há governo saudável, irmão, se a liderança não tiver iniciativa. Resultados positivos só acontecem com uma liderança proativa. Quem é o proativo, pastor? O proativo é aquele que se comporta ou pensa de modo antecipado. O nosso pastor tem ensinado em algumas ocasiões e dito que o líder, irmão, ele está além do seu tempo, ele está à frente do seu tempo. Ele é proativo. Os príncipes já estavam habitando em Jerusalém, se anteciparam ao povo que estava para vir. Agora, vire a sua folha do outro lado. Olha esses pontos que nós estamos colocando aí.
Os líderes morando em Jerusalém eram um convite e um encorajamento para os outros, porque o exemplo, irmãos, vale mais do que leis, vale mais do que palavras. Você quer uma igreja que ora sem orar, irmão? Não tem como. Você quer uma igreja que jejua, mas você não jejua? Não tem jeito, irmão. Você quer uma igreja que busque a Deus na madrugada, mas você só acorda 10 horas da manhã? Não vai funcionar, irmão. Você quer uma igreja que venha nos cultos de ensino, na escola dominical, mas você não vem na escola dominical? Esquece, irmão. Ah, mas eu estou ocupado fazendo muita coisa. Eles também vão se ocupar. Às vezes, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado como obreiros, não é? Especialmente se você está à frente de uma congregação. Porque você é o maior espelho. E se você tem uma congregação, tem lá um grupo de obreiros, diáconos, pessoas que servem ao Senhor junto com você, irmão, é preciso muito cuidado para que você esteja ativamente nos programas que você exige que a sua igreja, os seus cooperadores, participem. E às vezes, irmãos, a gente cai naquele engano de dizer assim, não, é que eu estou muito ocupado, Espera aí, e os outros não são ocupados também, irmão? Será que eles são desocupados? Será que eles não têm nada para fazer também? E isso, irmãos, vai criando um mau costume na igreja, não é verdade? Às vezes não é que ele está ocupado, irmão, é que ele já tem uma tradição assim, não é? Uma tradição daquela forma, um modelo, não é? E ele vive daquele jeito, ele sempre está atrasado para tudo, irmão. Nunca chega, não participa, fala que tem que orar, joga o departamento de oração na mão da mulherada, não é? Eu tenho dito algumas vezes, irmãos, e vou repetir aqui também, o círculo de oração é uma bênção. Na verdade, o círculo de oração é uma herança, como o pastor disse pela manhã, uma herança que nós recebemos. É uma bênção para a Assembleia de Deus, mas tem muito obreiro, irmão, que está jogando a responsabilidade da oração para o círculo de oração. Então, as irmãs estão orando, não é? Eu tenho dito, quando me reúno com os cavalheiros, os homens da igreja, digo assim, irmão, olha, é uma vergonha nós termos círculo de oração das mulheres e não termos círculos de oração dos homens. É uma vergonha. Ah, pastor, mas e as mulheres que gostam mais de orar? Você sabe que quando você olha a palavra de Deus, os grandes vultos da oração eram homens, irmãos. Aqueles que oravam bastante, que eram os homens de oração, eram os homens. Nada contra as irmãs estão aqui, é uma bênção a oração das irmãs, mas você sabe que quando Deus fala de oração na palavra, Ele fala do homem. Porque na hierarquia eclesiástica, o homem tem um caminho mais perto de Deus. Isso é verdade, irmão. Quando o apóstolo Pedro vem tratando de família, ele diz assim, para os homens, olha, honra a tua esposa, cuidado, a fim de que as tuas orações não sejam interrompidas. Ele não fala isso da mulher. Na verdade, ele nem menciona, olha, as mulheres orem. Paulo fala dizendo assim, eu quero que os homens levantem mãos santas, sem ira nem contenda, orando ao Senhor. Hoje a gente inverte, irmão. Deixa as irmãs orar lá, sábado de manhã, não é? Aí fica lá o obreiro, irmão, em casa, não é? Fazendo qualquer outra coisa, menos oração. Se a gente quer ver as coisas acontecerem, nós precisamos ser proativos. Olha o que diz aí o nosso estudo no finalzinho. Se quisermos ver a cidade de Deus cheia, a liderança tem de estar na frente. Quer ver a igreja crescer, irmão? Seja o primeiro a chegar. Quer ver a igreja ir para frente? Participe ativamente da obra de Deus. Eu contei agora há pouco o testemunho. Nós fomos pastor na cidade de Miami Beach, por 3 anos e meio, mais ou menos. Pense num lugar difícil, irmão. A nossa igreja ficava no 2º andar de um prédio. A entrada da igreja era uma portinha, o pastor Davi esteve lá, ele sabe disso. Era uma portinha assim, irmão. Não tinha placa de igreja, não podia pôr, o prédio era de um judeu. Não é? Lá embaixo ficava um interfone, que quem chegasse na igreja, descobrisse que era ali mesmo, aquela portinha, ele tinha que ligar no interfone, para chamar no telefone lá em cima, para alguém vir abrir a porta lá embaixo. Era mais ou menos assim o negócio. Para complicar mais ainda, a igreja ficava assim, irmãos. A igreja estava aqui, o prédio estava aqui, tinha uma rua
e já era a praia logo aqui. E nós chegávamos, irmãos, nos cultos, saíamos de casa 3 horas da tarde para ir buscar o povo, não é, pastor? Buscar as pessoas em casa para chegar na igreja. Mas sabe o que eu combinava com os irmãos? Dizia assim, olha, irmão, a escola dominical começa às 5 da tarde. 4h30 eu estou passando na sua casa para nós chegarmos na escola dominical. Chegava, passava na casa dos irmãos, chegávamos lá, ligava som, arrumava tudo, fazia escola dominical, fazia culto. E era uma luta, irmão, porque a gente vinha para a igreja com estes costumes, terno e gravata, irmão, do lado da praia. Aquele sol quente de Miami, irmão, no verão. Meu irmão, que coisa complicada, não é? Mas estávamos ali, sempre à frente, proativos. E às vezes chegávamos na igreja, poucas pessoas, irmãos. Quantas vezes eu cansei de fazer essa folhinha que você tem aí, irmão, para 5 pessoas. Um dia eu achei um irmão, um companheiro, não está mais conosco, e ele nos ajudou por um tempo em um lugar, e ele, na calada, ele dizia assim, rapaz, hoje tem culto de ensino lá, mas, nossa, vai ter 3 pessoas lá, não dá nem vontade de ir lá. Não é? E de vez em quando a gente saía da reunião de obreiros, eu ia para o escritório e começava a escrever o estudo para levar para os irmãos. E aquelas palavras vinham no coração, irmão, 3 pessoas, para que você está fazendo uma folha? Você está rebuscando, investigando, para 3 gatos pingados na igreja, você faz isso para quando tem uma multidão, mas 3 pessoas. Você está rebuscando e buscando e escrevendo, preparando. E sabe qual era a minha frustração, irmãos? Que o diabo tentava me frustrar muitas vezes, é que a gente chegava no culto, irmão, tinha 3 pessoas, 2 estavam dormindo, irmão, e outra não sabia ler. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? E por que isso? Por que isso? Só que tem uma coisa, irmão, Deus está vendo isto. Deus está vendo a tua atitude no tempo daquilo que é pouco, das coisas pequenas. Deus está vendo. E quando Deus vê o seu proativismo, a sua vontade de servir a Ele, Ele vai te colocar lá em cima, porque Deus tem prazer em honrar as pessoas que lhe servem bem em todas as ocasiões. Tem 5 pessoas, irmão, mas são 5 almas para Deus. São 3 pessoas, mas são pessoas importantes no reino de Deus. E olha, irmão, eu até escrevi isso aqui, não está no seu estudo, mas eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Nós vivemos uma relação de amor e ódio com os números. Amor e ódio com os números. Quando os números são favoráveis, nós amamos, não é? Falamos de números. Se a igreja está crescendo, porque Deus está conosco, é uma bênção. Aí você fala, porque quando a sua igreja está crescendo, você diz para os outros, Deus está abençoando, não é? Porque a igreja está crescendo, está vindo gente, as cadeiras estão sendo ocupadas. Mas quando o negócio é do outro lado de lá, irmão, com o outro, e na sua não está crescendo, você vira essa relação para uma relação de ódio. Mas número não importa. O que importa é qualidade. Para que esse negócio de número? Não importa. Mas o líder proativo, irmão, ele trabalha com 3, mas pensando nos 300 que Deus vai mandar. É por isso que quando ele não cuida dos 3, ele não é proativo. Porque ele não está pensando em 300. Ele continua pensando, não é nos 3 mais, é só nele mesmo, irmão. É no conforto dele. É na facilidade dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus se preocupa muito com números, irmão. Você talvez agora está vivendo uma relação de ódio com os números, mas Deus se importa com números. Na verdade, Jesus dedicou uma parábola inteira para falar de números. A parábola da grande ceia. E diz para o seu servo, o Senhor diz para o servo, saia pelas ruas, pelos valados, vai buscar todo mundo, porque eu quero a minha casa cheia. Você quer a sua igreja cheia, irmão? Você quer ver a cidade cheia? Você quer ver essa igreja cheia de gente? Tem que ser proativo, irmão. Tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que estar à frente. Se você quer ver a igreja crescer e as cadeiras serem ocupadas, você tem que correr atrás, irmão, tem que trabalhar. Lá no Brasil, irmão, as coisas aconteciam quase que num passe de mágica, eu sempre digo isso. A escola ministerial no Brasil nos ensina prega, fala
E deixa que vai acontecer. Aqui, irmão, se você não liga, se você não passa na casa, se você não corre atrás, espera para ver, irmão. Você sabe disso. Né? Quantos amigos, obreiros que vieram da escola do Brasil e chegaram aqui se decepcionaram, irmãos. Ficaram decepcionados. Porque lá no Brasil tinha alguém, irmão, que carregava a pasta, alguém que fazia isso, aquilo. Aqui não tem isso, irmão. Não tem nada. Muitas vezes a gente está no culto, você sabe disso, irmão. Você tem que ligar o som e vir correndo aqui para segurar o microfone, irmão. Liga aí que você vem correndo, irmão. Corre, acaba a bateria, irmão. Só um minuto, vai dando glória a Deus aí. Você vai lá, troca a bateria, volta correndo de novo. Aí você vem dessa escola, irmão, que tinha alguém para fazer tudo para você. E você se decepciona, diz assim, isso aqui, esse negócio não é de Deus, não é? Isso aqui é um fracasso. Mas ele não entende o dinamismo da obra de Deus aqui. Quantas vezes, irmãos, na congregação, algumas congregações nós passamos, não havia músicos na igreja. Aí eu vou deixar de cantar, irmão, porque não tem músico? Se você vem com essa... Não, tem que ter um músico aqui, vamos contratar alguém, vamos trazer alguém, porque não tem música, então não tem culto, não tem igreja. E aí eu comecei a pensar diferente. Não, a igreja tem que seguir à frente. Comecei, irmão, a ensaiar com a minha esposa, a gente entrava no carro, no caminho para a igreja, a gente ia ensaiando, não é? Porque a igreja era bem distante de casa, eram 40, 50 minutos dirigindo para chegar na igreja, a gente ia ensaiando os hinos que a gente ia cantar na igreja, no culto. Coloca os hinos da harpa aí, íamos cantando, eu ia desenrolando a voz, a gente ia aprendendo, não é? Não sabia, não sou cantor, irmão. Mas a obra não ia parar, porque não havia cantores, eu cantaria para a glória de Deus. Nós estamos num desafio, eu já estou terminando, eu disse que eu não precisava ir até o final, porque você tem a folha aí, meu tempo já passou. Nós começamos um trabalho, irmãos, na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Fica do outro lado da Pensilvânia, né? Lá já na fronteira com o Ohio. Uns irmãos nos procuraram, alguns irmãos que moravam em Columbus se mudaram para lá. Pastor, tem um grupo lá e tal, vamos começar a igreja, vamos lá, pastor, tem gente necessitada e tal. E o irmão que me sugeriu isso, ele estava em disciplina. Olha como Deus faz, irmão. Ele estava em disciplina. Disse assim, então precisamos começar a igreja lá, tem gente que precisa de Jesus. E todo mundo que estava lá, irmão, todo mundo desviado e não crente. Disse assim, meu Deus, como é que vai fazer a igreja assim? E a igreja, irmão, fica 3 horas da minha casa. 3 horas para ir e 3 horas para voltar. Você não tem obreiro, Senhor. Não tem música, eu não sei tocar. Só sei botar o playback ali e cantar. Como é que vai fazer agora, Senhor? Não tem condição de ficar deslocando gente daqui para lá. Como é que vai ser isso, Senhor? O Espírito de Deus disse assim para mim, você é proativo ou você é retroativo? O que você vai fazer? Vai deixar morrer? Por causa de 3 horas de carro? Lembra dos seus pais? O pastor falou isso aqui hoje, né? Os seus antecessores. E eu lembro das histórias, irmãos. Eu não vivi isso, porque eu ainda sou muito jovem. Mas os meus pais dizendo que o pastor andava léguas para levar a Santa Ceia para o crente lá no fim do mundo, irmão. Andava horas debaixo do sol, montado no cavalo, ou até a pé, ou andando de barra circular. Agora não, Deus, eu não posso andar 3 horas dirigindo o meu carro confortável, irmão, com GPS, com ar-condicionado, porque é muito distante. Aí Deus me faz lembrar, por que a igreja cresce? Porque a liderança é proativa. A liderança trabalha e Deus vai abrindo porta. Deus honra o esforço dos seus servos. Nós começamos a igreja no finalzinho de dezembro agora, irmãos. E no sábado passado nós estávamos lá, haviam 20 pessoas. 18 pessoas de lá e só eu e a minha esposa de fora. Eu e a minha esposa, a gente chega lá, ela fica no som, irmão, eu fico no microfone. Ela vai trocando os hinos, eu vou cantando. Depois ela deixa rodando o hino, vem cantar comigo. E nós vamos fazendo a obra de Deus assim. E de vez em quando eu ligo para um irmão, para um diácono, para um músico da nossa outra congregação. Pode ir comigo? Não, pastor, hoje não vai dar, eu trabalho, não posso e tal, não sei o quê. Se eu for um líder retroativo, dizer assim, hoje não vai dar para fazer o culto porque o músico não pode ir, porque o fulano não tem como ir, porque o outro não pode estar. Mas o que as almas têm a ver com isso, irmão? O que aquelas vidas têm a ver com a falta de um músico?
E graças a Deus, nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. São muitas milhas, mas por uma alma, irmãos, vale todo este país, todas as milhas que há nesta terra, para a glória de Deus. Em terceiro lugar, e eu termino aí, uma liderança saudável, irmãos, é uma liderança que estimula a cooperação geral. Deus usa muitas pessoas com diferentes dons e habilidades na sua obra. Toda pessoa é importante, cada tarefa é significativa. Uma liderança saudável é avivada e envolvente. Os liderados são atraídos a servir voluntariamente. As pessoas querem ajudar em alguma coisa, querem fazer algo. O pastor local precisa viver uma contracultura, pois ele precisa fazer com que os membros da sua congregação passem de consumidores para fornecedores de bens e serviços. Meu querido irmão, olhe, quando você está no domingo, ou sábado, ou no seu culto, aquelas pessoas que estão na tua igreja, cultuando com você, quando você se põe de pé no altar, falando àquela gente, você precisa lutar, se esforçar, para aquelas pessoas não serem apenas consumidores da palavra de Deus. Ele vem no culto, senta e recebe, irmão, só consome, mas não fornece nada, irmão. Não sai nada dali, não é? Nós vivemos uma contracultura, especialmente nos Estados Unidos da América, onde o consumo fala alto. Neemias adotou um sistema de governo mais descentralizado, mesmo na contramão de todo o modelo vigente naquela época. E aqui nós vamos para o outro lado da história. Eu disse agora há pouco, faça, se não tem ninguém para fazer. Mas Deus vai levantar pessoas para fazer. E quando Ele levantar, irmão, solta a mão e deixa eles fazerem. Porque às vezes, irmãos, a gente cria aquele senso de independência. E Deus já levantou alguém para o lugar, mas a gente fica assim, não largo, isso eu não largo não é? Eu estou com isso aqui, não largo mais. Nós estamos fazendo um trabalho de oração nas madrugadas, fazemos, como nós alugamos um templo de uma igreja lá, uma igreja africana, nós nos reunimos pela internet, pelo Facebook Live, os irmãos entram e a gente entra online, vai, ministra uma palavra, tira um momento para orar e tal, porque não temos como nos reunir em algum templo na madrugada. E tem sido de bênção, irmãos, tem sido especial. E nesses últimos 4 meses, eu tenho toda a madrugada levantado e coloco e tal. É como eu disse, né, a gente, na necessidade, a gente aprende a fazer muita coisa. Coloco, entro online, coloco a câmera ali, tudo arrumadinho e tal, coloco um vídeo, enfim, é uma maravilha, é uma bênção. Só que eu comecei a perceber, irmãos, que Deus estava levantando pessoas para fazer isso também. E Deus começou a ministrar o meu coração, dizer assim, deixa o fulano te ajudar também, não é? Solta um pouquinho aí, não é? Dá um pouquinho para ele fazer, dá para o outro fazer, não é? E eu fiz o teste essa semana, eu combinei com os irmãos, reuni lá os cooperadores, e disse, olha, irmão, você vai cuidar da reunião essa semana, você levanta aí e tal, arruma direitinho, faz, grava, se tiver de gravar mensagem do irmão que vai falar no devocional, grava a mensagem, joga de manhã, e graças a Deus tem sido uma bênção, irmãos. Pela manhã a gente consegue reunir, às vezes, até 20, 22 pessoas na manhã, as pessoas de casa, e as pessoas estão acompanhando a oração, porque você vê ela ligada ali, ao vivo, o tempo todo, o número fica estável, isso é bom, quer dizer que as pessoas não estão se desconectando, fazendo pedido de oração, e às vezes eu encontro os irmãos à noite, e dizem, pastor, eu estava na oração, o senhor falou isso, às vezes eu faço questão de dar aviso na oração, irmão, para depois eu saber se o povo realmente estava na oração. Dou um aviso que eu não aviso na igreja. Digo assim, irmão, você lembra que a gente falou isso? Quem falou assim, não, pastor, o senhor não falou isso, não, é porque não estava na oração, irmão. Porque quem estava dizendo, realmente, o senhor falou isso de manhã na oração. Ele está acompanhando a oração. E isso é uma bênção, não é? Deus vai lhe abençoar e levantar pessoas para cooperarem. Mas quando Deus levantar, irmão, dê a oportunidade. Por último, olha aí, letra F. Note também que nesse texto aparecem 2 tipos de cooperadores, os voluntários e os chamados. Os voluntários, irmãos, são aqueles que abriram mão de vantagens pessoais pelo bem da coletividade. Eles foram sorteados.
Eles têm visão de reino e deixaram, caíram no sorteio, não é? Mas existem os chamados. Perdão, foi o contrário, né? Os voluntários vieram sem ter caído ou saído no sorteio, e os chamados vieram pelo lançamento de sortes. Às vezes a gente fala muito dos chamados. Verdade ou não é? Muitas mensagens, olha, Deus está te chamando. E normalmente, quem é chamado, irmão, não está propositado fazer. Deus tem que, não é, incentivá-lo de maneira mais forte, às vezes, tirando tudo para ele vir servir. Mas poucas vezes a gente fala do voluntário. Não é aquela pessoa que Deus não tem que fazer muito esforço, é que ele se ofereceu. Você lembra do ministério de Jesus? Quantas pessoas ele não chamou, não é? Fulano, larga a rede e me segue. Fulano, larga isso e segue. Mas teve muitos voluntários no ministério de Jesus. Você lembra do endemoniado gadareno? Jesus não chamou ele, mas disse assim, Senhor, deixa eu te seguir. Não é? Deixa eu ir atrás do Senhor, deixa eu ir com o Senhor, não é? Eu quero. Ele se voluntariou a servir no ministério de Jesus. Jesus disse, não, para aí. Você vai servir melhor se você ficar aqui na cidade e pregar para esta gente aí o que aconteceu na tua vida. Talvez você é um chamado, irmão, ou talvez você é um voluntário, mas seja como for, faça a obra de Deus. Não deixe a cidade ficar vazia, irmão. Está vazia a sua cidade? Trabalhe para ela encher. Seu departamento tem pouca gente, irmão? Não desanime, não é? Ah, pastor, é pouca gente, é tão difícil os jovens aqui, não é? Eu comecei a liderar os jovens no nosso ministério, no Ministério do Belém, irmãos, alguns anos atrás, e era o que eu ouvia, né? Porque não dá. Tinha 3 pessoas na mocidade, 5 pessoas. Não, o jovem aqui é muito difícil, ele tem dinheiro, ele tem liberdade, ele faz tudo, ele faz isso, faz aquilo. E eu comecei a orar a Deus e disse assim, Senhor, eu não quero isso para a minha geração. Não é? Eu sei que é difícil, nunca foi fácil, em época nenhuma. Mas, Senhor, abre portas, faz acontecer, levanta pessoas, levanta, eu quero ver essa sala. Nós nos reunimos numa sala, eu quero ver essa sala cheia. Quando essa sala estiver cheia, nós vamos para outra maior, e eu quero ver aquela sala maior também, para a glória do nome do Senhor Jesus. Lá na nossa congregação, nós estamos num novo templo agora, e a igreja é muito grande, irmão. A igreja é enorme. Cabe, eu acho que umas 300, 400 pessoas. A gente está, pela misericórdia de Deus, conseguindo reunir mais ou menos umas 100 pessoas, 100 e pouquinho os domingos. E às vezes, irmãos, eu digo aos diáconos, cerca esse negócio aí, cerca daqui, porque enquanto eu não encher esse meio aqui, não é, a gente não libera a porteira para o outro lado de lá, não é? Deixar as ovelhas concentrando aqui, vamos crescer. E eu sempre digo aos irmãos, está vendo aí, irmão, essa cadeira vazia do seu lado? Essa cadeira precisa ser preenchida. Nós vamos trabalhar, vamos lutar, vamos correr atrás, vamos fazer isso multiplicar, vamos fazer a igreja crescer, vamos trabalhar. Pastor, mas quem faz é o Espírito Santo. Sim, Ele faz, através da sua vida, para a glória de Deus. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Me perdoe o horário, obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém.